Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil. Hoje nós trataremos sobre as pessoas jurídicas, título 3, capítulo 1, disposições gerais. Nesta aula de hoje nós aprenderemos o que são pessoas jurídicas, pessoas físicas e etc. Nós trataremos dessa distinção e falarei também sobre quais são as pessoas jurídicas de direito privado, interno, privado público, público, interno e externo, basicamente, tá bom? Bom, só repassando a aula anterior, o que nós aprendemos na aula anterior? Nós aprendemos o que acontece com os bens do ausente. Nós falamos um pouco da curadoria, nós falamos da sucessão provisória e da sucessão definitiva. Curadoria, direito de tutela sobre os bens. Sucessão provisória, depois de 1 ano de arrecadar os bens do ausente, será sucedido provisoriamente os bens do ausente, tá? E, depois de 10 anos, passado em julgado a sentença que concedeu a abertura de sucessão provisória, ou seja, vamos lá, talvez não tenha explicado isso direito na aula anterior, mas se a tutela de sucessão provisória aconteceu em 2011, somente exatamente. A tutela de sucessão provisória só aconteceu em 2011, quando a sentença permitiu a sucessão provisória. Somente 10 anos depois, ou seja, 2021, pôde se dar início na sucessão definitiva. Beleza? Gente, mais detalhes sobre tudo eu expliquei na aula anterior. Se você não assistiu ou se você não lembra, dá uma passadinha lá. O tema é um pouquinho curto, falei um pouquinho rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá. Título 2, das pessoas jurídicas. Capítulo 1, disposições gerais. As pessoas jurídicas são de direito público interno e externo e de direito privado. Tá? O que são as pessoas de direito público interno? Inciso 1. A União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias e as associações públicas. 5. As demais entidades de caráter público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição contrária, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Ou seja, gente, o que o artigo 40 e 41 fala? 40 dá as distinções de pessoa jurídica de direito público e de direito privado. E de público interno vai falar sobre os principais, ou sobre as maiores pessoas jurídicas de direito público, tá? O que é a União? Tudo que abrange o Brasil. Tudo que é Brasil é chamado de União. Os estados, Distrito Federal, os territórios. Territórios não existe nenhum território, mas presume-se a criação de territórios no Brasil no caso de, um governador de 2 territórios, tá? No caso de um governador ser tão importante que ele conseguiria muito tranquilamente controlar e cuidar de 2 territórios, tá? De 2 estados e assim formando um território. Supomos que, usando o exemplo daqui do Sudeste, nós temos o Tarcísio, e o Tarcísio realmente mostre que ele é absurdamente competente para cuidar de 4 estados. Ele vai lá e monta o território Sudeste. O primeiro território do Brasil se chamaria território Sudeste, ou qualquer nome que ele quisesse dar, para que assim ele cuidasse dos 4 territórios, dos 4 estados. Esse é um exemplo. Na aula de Direito Constitucional falaremos sobre isso. Os municípios, as cidades, basicamente, as autarquias, inclusive as associações públicas. As autarquias, o que são? Autarquia, a gente vai entender que a autarquia é... Meu Deus, eu tentei fazer uma pesquisa rápida, mas não consegui. Enfim, as autarquias, o que são? Quando nós chegarmos na parte de direito constitucional, nós vamos dividir o direito constitucional em direito constitucional e direito administrativo, que vai falar sobre a administração pública. Mas vocês têm que entender o que são, basicamente, quem assistiu a aula de segunda-feira do dia 12, vocês vão perceber que eu falei um pouquinho sobre o que era, como se dividiam os poderes, etc., o poder executivo e tal.
Conforme a gente for avançando no direito constitucional, vocês vão entender o que é o direito administrativo. Beleza. É um jeito, é uma praticamente é uma pessoa jurídica, ou seja, é uma empresa. Tecnicamente, ela não exerce atividade visando lucro, tá bom? Mesmo que ela possa cobrar pelos seus serviços, ela não visa lucro. Então, não vai ter participação dos lucros, etc. Tá bom? Porque ela é pública, então todo o dinheiro que ela arrecada é repassado para a União ou para manter os custos, etc. Beleza. Basicamente, as autarquias são um tipo de entidade da administração pública indireta. O que é administração pública indireta e direta? Direta são os presidentes, os prefeitos, os governadores, eles são a administração pública direta. A indireta são pequenas pessoas jurídicas que, quando a gente fala pessoa jurídica, parece que é uma pessoa só, mas é um grupo de pessoas que atua. Então, o que é? Basicamente, nós temos a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Anatel, a ANS, a ANM, a ANAC, tá ligado? Então, basicamente, nós temos agências que vão fazer e vão cuidar de partes do direito para, sim, facilitar e diminuir o fardo do administrador público direto. Beleza? As demais entidades de caráter público criadas por lei. Aí nós vamos ter sociedade de economia mista e tal, não sei o que, um monte de coisa. Não é interessante para a aula de hoje, é só para explicar o que são pessoas jurídicas, tá bom? Parágrafo único. Salvo disposição contrária, as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, vou resumir esse parágrafo. A menos que esteja claro nos termos do contrato, da constituição daquela entidade pública, que fala que ela tem um rol, um fundamento próprio, ela será ela funcionará conforme as normas desse código. Basicamente todas elas têm, tá? Basicamente todas elas têm pelo menos algumas disposições contrárias ou distintas do Código Civil. Beleza? 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. O que isso quer dizer? Externos os estados estrangeiros, ou seja, aquele pessoal do... Caramba, eu tenho sempre um problema com isso. Caramba. Mas o pessoal da embaixada, pronto, embaixada. O pessoal da embaixada é basicamente, a embaixada é a representação daquele país em questão no Brasil, ou do Brasil em outro país. Mas o que nós temos? Elas serão tratadas como pessoas jurídicas de direito público externo, que elas são regidas pelo direito internacional público, ou seja, direito internacional é uma matéria que vai abranger toda a parte de convenções, de tratados, etc., que o Brasil abaixou a cabeça e está participando. Então, para boa convivência, o Brasil obedece, tá? Então, basicamente, um dia a gente dá uma lidinha rápida sobre o que é o direito internacional público e eu explico para vocês. Mas vai demorar um tempo, tá? Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Ou seja, as autarquias que nós falamos, se eles causarem algum dano, eles terão que ressarcir a população. Ou seja, a União, as autarquias, entidades de caráter público, todas elas. Então, os agentes, então basicamente um policial, que é um policial federal, que é um agente da União, um policial militar, um policial civil, que são os agentes dos municípios e do estado, tá? Do Distrito Federal incluso, tá? Então, o que nós temos? Se eles causarem algum dano, desde que tenha culpa ou dolo, nós tratamos do direito penal, lembra? Culpa, dolo e tal. Basicamente, se eles cometerem algum crime, alguma infração ou causar algum dano, eles terão que ressarcir, tá bom? No caso, eles não o agente, mas sim a União, os municípios, os estados e Distrito Federal, etc. Tá bom? Vamos lá. São pessoas jurídicas de direito privado.
associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Esse inciso 6 vocês vão ver várias vezes no direito brasileiro, onde aparece lá, revogado. Tá? Basicamente quer dizer que aquele inciso em questão, aquele artigo em questão, foi retirado da lei, tá bom? Parágrafo 1º. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Quem assistiu a aula de Direito Constitucional de ontem, do dia 12, verá que eu expliquei sobre o direito das religiões funcionarem no Brasil, que é basicamente o Estado laico, etc. Beleza? Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 3. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica, basicamente dizendo que os partidos políticos terão um regimento, terão regras, terão estatuto próprio. As disposições concernentes às associações são basicamente da parte especial deste código. Nós vamos tratar da parte especial também, tá? Não vou ficar lendo todos os artigos um por um para vocês, senão nós teremos mais de 1000 aulas. 1000 aulas não, mas mais de 100 aulas tranquilamente, tá? Porque é muita coisa. Realmente é muita coisa. A gente já tá no 45, já foram 4 aulas, tá? Então imagina, a gente chegar no artigo 1700 e pouco. Serão 170 e poucas aulas? Eu espero que não, mas se for necessário, até para eu estudar, farei tranquilamente. Tá. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica, nós já lemos e expliquei. Artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo, ou seja, as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos só serão reconhecidas depois de aprovação do Poder Executivo. Beleza? Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Ou seja, lembra-se daquela aula de direito que eu falei sobre anular e nulo? Anular é ex tunc, tá? Ou seja, regride os efeitos que aquele negócio jurídico estava propondo, estava gerando desde o começo, ou seja, anula-se tudo. Tudo que foi feito será anulado. Eles têm 3 anos para isso. Então, anulado. Nulo seria, dali para frente. Beleza, daqui para frente ele não gerará mais efeitos, tá bom? Aquele negócio jurídico em específico, negócio jurídico seja qualquer coisa que seja regida pelo direito brasileiro, tá bom? Então é isso. Tem 3 anos para o prazo decair em 3 anos. Depois de 3 anos e 1 minuto, não pode ser mais falado de anulação, mas pode ser falado de tornar aquele negócio jurídico nulo, tá bom? Por defeito do ato respectivo. Ou seja, o defeito do ato respectivo é quando a inscrição do ato constitutivo no registro tem algum erro, tá? Seja ele doloso ou culposo. Se depois de 3 anos, não tem problema, passou, se vira. 46, artigo 46. Meu Deus, tem 6 artigos, não é tão grande. O registro declarará, eu vou ler de uma paulada só, e eu basicamente esse 46 declara sobre o que transforma, o que rege aquela inscriçãozinha que ela vai fazer para o Poder Executivo aceitá-la como uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Eu vou ler tudo e eu explico. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social.
O nome é a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Ou seja, basicamente ele vai ter que fazer o porquê que ele está construindo aquilo, a sede, como é que funcionará, a administração, etc e tal. E vai mandar e o Poder Executivo pode ou não, tá? Validar por um erro ou por algum motivo específico, mas não porque não quero, mas sim tem que ter alguma razão para ele não estar aprovando, tá bom? Então, vamos lá. Artigo 47. Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos no limite de seus poderes definitivos no ato constitutivo. Ou seja, conforme o ato constitutivo, os administradores serão limitados ante seus poderes. Ou seja, se durante o ato constitutivo, no ato do registro, constar lá que o diretor não tem tanto poder assim, ele não poderá fazer nada. Nada. Até que ou mude o ato constitutivo, ou ele encerre aquela associação, tá bom? Mas é muito difícil o administrador não ter muitos poderes, tá? É bem difícil para não dizer que não existe. 48. Se a pessoa jurídica tiver a administração coletiva, as decisões se tornarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Um momento, gente. Deixa eu só ver que eu tô pensando em... Sinceramente, este capítulo 1, 2 e 3 não serão úteis para vocês. Nós temos 16 minutos. Eu só vou terminar isso daqui e vocês me falam, por favor, se vocês querem saber sobre as associações e fundações. Senão eu pulo para a parte de domicílio, para nós entendermos no caso de processo, para como facilitar. Beleza? Enfim. Vamos lá. Se a pessoa obriga uma pessoa jurídica, talvez a gente já falou. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões serão tomadas pela maioria de votos dos presentes. Maioria relativa, tá bom? Para quem lembra da aula de direito constitucional, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso, ou seja, se o ato constitutivo falar que não, as votações serão feitas de outra forma, tá bom? Pela maioria ou pela minoria, não sabemos. Enfim, varia. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto ou forem inválidas de erro, dolo, simulação ou fraude. Ou seja, gente, isso é muito importante. Quando uma associação comete um crime, seja por dolo, fraude, simulação, erro, qualquer coisa, não ela em específico cometer um crime penal, tipo, foi lá e matou alguém, mas vocês me entenderam, ela comete um crime tributário, alguma coisa assim, ela toma uma decisão que viola algum artigo, alguma lei, alguma coisa, temos 3 anos para perceber isso e ir atrás. Se não, passará, tá bom? Já acontece bastante. 48A. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico. Ou seja, está liberando reunião pela internet. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Basicamente, substituição para o administrador. Basicamente, seja provisória. Porque no ato constitutivo declarará como será feito a transferência de cargo entre administradores. Tá bom, gente? 49A. Não se confunde com seus sócios, associados instituidores ou administradores. Ou seja, para quem sabe um pouquinho de direito civil, nós temos o que é chamado de limitada, tá bom? EIRELI, que é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ou seja, as decisões erradas que eles cometerem é somente da agência, ou da autarquia, ou da associação religiosa, ou do que for, tá bom? Então, não afetará a pessoa física. Beleza? A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração, ou seja,
Então, basicamente está permitindo ela até mesmo gerar empregos, etc., pagar impostos, esse tipo de coisa. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no caso da personalidade jurídica, a pessoa jurídica cometer algum abuso, alguma exceção ante o que ela pode ou não fazer, ela será responsabilizada, tá bom? Será responsabilizada e assim descaracterizará a responsabilidade limitada, tá bom? Então, atingirá os bens dos sócios, etc., administradores. Beleza? Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto de valor proporcionalmente insignificante, e os atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ou seja, no caso de um desvio de funcionalidade da pessoa jurídica, onde ela busca lesionar credores, que é basicamente alguém empresta dinheiro para ela está devendo alguma coisa para esta outra pessoa jurídica, o que acontecerá? Se for caracterizado o dolo nessa ação, tipo a intenção de causar a lesão ao credor, ela será responsabilizada, tá bom? Confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, é caracterizada por... Vai falar basicamente de transferir ativos e passivos sem prestar contas. Vai falar sobre ficar ou fazendo sócios e administradores, fazendo cumprimento repetitivo, tá bom? Basicamente, gente, isso não é muito interessante. Sinceramente, para mim é até chato ter que explicar isso. Parágrafo 3. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações dos sócios e de administradores à pessoa jurídica. Basicamente, está dizendo que o que consta no caput também obriga os sócios ao parágrafo 1º e 2º. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ou seja, mesmo que exista um grupo econômico que exista, basicamente, mesmo que ele exista, ele tem que cumprir os artigos, o que consta no caput desse artigo. Ou seja, ele tem que estar violando, ele tem que estar lesionando, desvio de patrimônio, desvio de funcionalidade. Basicamente isso. Ele tem que estar cometendo algum erro. Tá bom? Não constitui desvio de finalidade a mera expansão, alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Basicamente, a pessoa jurídica expandir ou ela altera o jeito que ela recebe dinheiro, o objetivo, finalidade da atividade econômica que ela faz, não autoriza, não caracteriza a desconsideração de personalidade jurídica, tá bom? Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada de autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita. A averbação de sua dissolução. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber. As demais pessoas jurídicas de direito privado. Encerrada a liquidação, promover-se ao cancelamento da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Lembra do artigo de direito
perdão, desse mesmo código que nós falamos sobre direitos de personalidade, então elas também têm direito à honra, etc. Elas não podem ter sua imagem manchada e tal. Mas, basicamente, o artigo 51 é no caso de uma dissolução de uma pessoa jurídica de direito público e como que ela deverá acontecer, tá bom? Enfim, enfim. Gente, esta é a nossa 11ª aula, se eu não me engano, ou 10ª aula de direito, nossa 4ª aula de direito civil. Espero que gostem, espero que estejam apreciando as aulas, mesmo que esse assunto seja chatíssimo, terrível de aplicação prática na vida de vocês nenhuma. Espero que vocês entendam e gostem e deixem um comentário falando assim, olha, Matheus, eu acho que melhor não. Acho que, beleza, pode continuar. Se não, eu vou pular pro artigo 70 e já vou falar do domicílio do réu, domicílio do autor e como que funciona. Beleza, gente? Então, para não perder o costume, fiquem com Deus. Que Deus os abençoe, os proteja e os guarde, tá bom? Se cuidem e é sempre um prazer estar aqui. Tchau, tchau.